Olá pessoal, vamos lá a mais uma aula do capítulo 3 sobre momento angular e nós vamos continuar falando sobre os operadores de rotação que a gente viu na aula passada e agora nós vamos ver a representação matricial para esses operadores. Deixa eu pegar aqui o laser, pronto. Então a ideia é essa, a gente usar os autovetores simultâneos de J2 e JZ e usar como base para escrever, para explorar um pouquinho mais as propriedades do operador de rotação, né? Aqui. Bom, então basicamente o que a gente quer calcular é esse elemento de matriz, né? Na verdade uma hipermatriz, porque a gente, a gente viu os autovetores de J2, são autovetores simultâneos de J2 e JZ, temos dois números quânticos. Então, o Bra e o Ket tem dois números quânticos, significa que a gente teria dois índices de linha e dois de coluna. Né? Bom, mas são esses os elementos de matriz que a gente quer calcular. Agora, vamos pensar no seguinte, isso aqui seria uma rotação qualquer de um ângulo φ em torno de uma direção n identificada por esse vetor unitário n no espaço. Como é que seria esse produto aqui? Esse produto escalar aqui, ele seria alguma coisa do tipo jx nx mais jy ny mais jz. Minha caneta sumiu, cadê? Jz nz. Certo? Então é uma função que envolve as três componentes do momento angular. Mas, como a gente viu, J2 ele comuta com qualquer uma das componentes. Então, J2 também vai comutar com uma função qualquer envolvendo as componentes. Né? Pronto, é isso aqui. Então, o operador de rotação como um todo, que é dado por essa exponencial, então ele comuta com o J2. Né? Que consequência isso tem? A consequência que tem é isso aqui. Se a gente pergunta para o estado rodado qual é o autovetor, ou qual é o autovalor de J2, como J2 e dr comutam, eu posso escrever assim, e qual é a conclusão que a gente chega? Que o operador, que o estado rodado também é autovetor de J2 com o mesmo autovalor. Né? Então, com o mesmo autovalor, J mais 1, H cortado ao quadrado. Né? Isso significa, então, que o máximo que pode acontecer o máximo de diferença entre o estado Jm e o estado rodado é ele ser multiplicado por uma constante, certo? Beleza, o que significa então que quando no elemento de matriz, quando o dr agir aqui, ele vai gerar o estado J' de novo. Ora, mas se J' for diferente de J, esse produto vai dar zero. Né? Então, o que significa que a gente só tem elementos de matriz do operador de rotação com estados que tenham o mesmo valor de J. Né? O que significa que não são todos os elementos de matriz que a gente precisa se preocupar. Na verdade, a gente olha para casos individuais. Então, pega tal valor de J, aí pega os possíveis valores de M. Aí esses elementos de matriz, sim, podem ser diferentes. Né? Então, o que a gente pode pensar é que, na verdade, essa grande matriz que representa o operador de rotação, ela pode ser dividida em pedacinhos, separando os vetores da base que tem mesmo valores de J. Né? Para cada valor de J, a gente vai ter 2J mais 1 vezes 2J mais 1 elementos. Por exemplo, nesse produto aqui, digamos, se J for igual a 1, quantos valores possíveis de M eu tenho?
eu tenho 2j mais 1. Então eu tenho, por exemplo, j igual a 1, eu vou ter m igual a menos 1, 0 e mais 1. Do lado de cá também, menos 1, 0 e mais 1. Combinando esses 3 elementos daqui com 3 elementos daqui, nós vamos ter uma matriz, então, formada 3 por 3, ou seja, 9 elementos. Tá? Então, o que a gente quer dizer é que, para escrever os elementos de matriz do operador de rotação, a gente não precisa olhar para todas as combinações possíveis, mas agrupar os estados para valores de J iguais. E somente para esses conjuntos de estados é que existe chance do elemento de matriz ser diferente de zero. Qualquer outra combinação, se eu pegar, por exemplo, se um estado da linha e o da coluna tiver J diferente, já vai ser zero esse elemento de matriz. Então, tudo que tiver fora dessa combinação é zero. Né? Então, o pessoal costuma dizer que a gente pode escrever a matriz toda do operador de rotação como matriz diagonal por blocos. O que ela significa? Significa o seguinte, por exemplo, em cada linha aqui a gente tem conjuntos de matrizes. Né? Então, e aqui eu tenho coluna, linha, coluna e assim por diante. Aqui mesma coisa. Né? Então, por exemplo, nessa linha aqui, se essa aqui é a coluna J e essa é a linha J, só os elementos que estão aqui nessa região é que tem chance de ser diferente de zero. O resto tudo é zero. Né? Então, para J menos 1, então se essa aqui é a coluna J e essa aqui é a linha J, essa aqui vai ser a coluna J menos 1 e a linha J menos 1. Aí esses elementos que estão no quadrado aqui é que vão ser diferentes de zero. Cada uma desses quadrados aqui representa uma pequena matriz. Né? É o que a gente chama de matriz diagonal de blocos. Eu só vou ter a chance de ter elementos diferentes de zero ao longo da diagonal dessa matrizona em que eu agrupo por J's iguais. E cada um desses blocos aqui é formado por uma matriz, então, de 2J mais 1 elementos por 2J mais 1 elementos. Tá? E aí a gente estabelece uma convenção de começar sempre, primeira linha e primeira coluna é sempre o maior valor de M e vai na ordem decrescente. Né? Então, começa com o maior valor de M, é J. Então, o primeiro elemento é DJJ e o último é DJ menos J, né? Nessa linha. E na última coluna é o D menos J menos J. Então, estabelecendo esse padrão, a gente então olha para as matrizes individuais em cada um desses bloquinhos. Tá? Muito bem, mas por que a gente está falando sobre os elementos de matriz do operador de rotação? Porque eles têm um significado físico interessante. Tá? Então, vamos ver, para a gente interpretar esse significado físico, vamos pensar o seguinte. Vamos pegar um estado qualquer, autovetor de J2 e Jz, vamos aplicar o operador rotação, ou seja, vamos rotacionar esse estado em torno de um ângulo qualquer, de uma direção qualquer, e vamos perguntar qual é a probabilidade desse estado rodado ser um dos autovetores também de J2 e Jz. Bom, a gente sabe que o operador de rotação não altera o J. Então, obviamente, a probabilidade dele ser um estado com J diferente é zero. Mas se ele tiver o mesmo J e ele tem um determinado M, por exemplo, né, esse estado de partida que ele tem um determinado J, um determinado M, a gente poderia perguntar qual é a probabilidade de, ao aplicar a rotação, eu cair num estado J M'. Né? Bom, para responder essa pergunta, o que é que a gente faz? A gente sabe a probabilidade de um determinado vetor ter componente na direção do outro, a gente faz a expansão usando a base. Né? Então, nós vamos pegar o estado rodado e expandir na base formada pelos autovetores de J2 e Jz. E aqui, de novo, a gente só precisa se preocupar com J's iguais, por quê? Porque no estado rodado, como aparece o operador de rotação, o operador de rotação vai produzir, ao final, um vetor que a gente já sabe que preserva o J, então eu poderia até somar aqui também com J's diferentes, mas todos esses com J's diferentes do estado original seriam zero. Então só iria sobrar mesmo
as componentes, então, os termos envolvendo os m's diferentes mais o mesmo j. Se vocês olharem, o que a gente fez foi basicamente colocar o 1 de Dirac aqui, levando em conta que eu não preciso considerar todos os estados j. Né? E aí, se eu olho, como isso aqui agora é tudo produto válido, eu posso ler assim, né? E o que eu tenho aqui? Eu tenho exatamente aqueles elementos de matriz que a gente acabou de ver para o operador de rotação. Né? Bom, acabei de falar isso aqui que está escrito. Né? Então, essa expressão, ela indica o quê? Que os elementos de matriz do operador de rotação representam a amplitude de probabilidade, o que significa, se eu pego o módulo ao quadrado, um determinado elemento de matriz vai me dar a probabilidade de, ao rodar o estado JM, eu cair, por exemplo, no estado JM'. Né? Então, isso vai ser um módulo ao quadrado desse elemento de matriz. Né? Lembrando que eu nem preciso me preocupar aqui com J's diferentes, porque o operador de rotação preserva o J. Né? Então, essa é uma interpretação interessante dos elementos de matriz, então, que a gente utiliza. Né? Muito bem. Na mecânica clássica e também da teoria de grupos, a gente pode escrever uma rotação qualquer do espaço através de uma sequência de rotação em uma determinada escolha de uma sequência de rotação em torno dos eixos coordenados. Isso aí normalmente é o que a gente chama os ângulos de Euler. Né? E existem diferentes possíveis combinações de sequências de rotações. Né? O livro do Sakurai, por exemplo, identifica uma rotação qualquer através de uma sequência de rotações dado por 3 ângulos, alfa, beta e gama, em que qual é essa sequência de rotação? Sempre da direita para a esquerda. Né? Primeiro roda em torno do eixo Z de um ângulo gama, depois roda em torno do eixo Y de um ângulo beta e depois roda em torno do eixo Z de um ângulo alfa. Então, essa sequência de rotações da mecânica clássica, então, que é uma das possíveis combinações que formam os ângulos de Euler, me conduzem a esse operador de rotação, né? Então, esse operador de rotação associado com essa rotação seria operador de rotação de um ângulo gama em torno de Z e assim por diante, né? Esses 3 ângulos, alfa, beta e gama, são chamados ângulos de Euler. Né? Então, aqui tem um exemplo, né? Uma representação esquemática nessa figurinha aqui, inclusive a escolha de eixos é diferente. É Z, depois vocês veem que é X e depois Z de novo. Né? É uma outra possível combinação dos 3 eixos coordenados para... tem, acho que 6 ou 8, como não me lembro agora de cabeça, acho que são 6 ou 8 combinações diferentes de sequências dos eixos, né? Que são considerados os ângulos de Euler. Né? Muito bem. Então, se eu pego agora, se eu caracterizo, ao invés de caracterizar uma rotação geral através de um eixo de rotação no espaço e um certo ângulo, eu uso essa ideia dos 3 ângulos e nessa sequência, né, uma rotação em torno do eixo Z primeiro de um ângulo, um determinado ângulo, depois em torno do eixo Y de um ângulo e depois em torno do eixo Z de novo, de um outro ângulo. Os elementos de matriz dessa rotação geral, então, seriam os elementos de matriz dessas 3 operações, né? Onde aqui a gente usou o Z chapéu para indicar a direção N, né? Então, o ângulo gama em torno da direção Z, o ângulo beta em torno da direção Y, ângulo alfa em torno da direção Z. Bom, como a gente sabe o ângulo e a direção no espaço, J escalar N em cada caso, a gente tem, então, os 3 operadores que vão representar as 3 sequências de rotações que formam, então, a rotação geral. Né? Então, ângulo gama em torno de Z, ângulo beta em torno de Y e ângulo alfa em torno de Z. Agora, veja só. Isso aqui, então, nós vamos ler isso assim, né? Nós vamos ver a ação desse operador em cima desse aqui e a ação desse operador em cima do Bra JM'. Né? Então,
Daqui, o JZ agindo aqui, a gente sabe, né? Expande isso aqui, insere de potência, no fim a gente vai ter o quê? Um MH cortado? Então aqui vai ficar um M gama elevado a menos IM gama JM, né? Pronto, então ele aparece aqui, ó. Menos, tá vendo? E do lado de cá, lembrando que a ação aqui agora teria que pegar o autoadjunto desse operador, né? Então, o JZ é igual ao JZ adaga mais o menos 1, troca de sinal, né? Então, a gente tem aqui a ação... desculpa, não, tá certo. Esse aqui já é o operador autoadjunto, né? Então, a gente faz agir aqui no lado do Bra. Então, a gente vai ter M' alfa do lado de cá e M gama do lado de cá. Né? E sobra, então, essa parte que é a rotação em torno do eixo Y. Tá? Então, o resultado, a vantagem de escrever dessa forma é que esses dois primeiros termos eles já estão pré-definidos a partir do momento que eu sei quem é o ângulo alfa e o ângulo gama, e na verdade a única preocupação que eu preciso é calcular esse termo aqui, que depende do operador JY. Na verdade, isso aqui, se a gente expande em série de potências, vai aparecer várias somas, né, dos elementos de matriz do operador JY. Mas a gente sabe calcular isso aqui, dado o valor, um determinado valor de J, eu sei calcular os elementos de matriz. A gente viu isso nas aulas anteriores. Posso calcular, por exemplo, a partir dos elementos de matriz de J+ e J-, né? Isso que a gente viu 2 aulas atrás, não é isso? Beleza. Então, esses elementos de matriz aqui, que vão definir a rotação, então, que envolve os elementos de matriz desse operador exponencial de menos i, j, y, beta, a gente costuma chamar de D minúsculo, né? E é ele, no fundo, que é multiplicado pelas exponenciais de menos i m' alfa mais m gama, que são os dois outros ângulos de Euler, que vão definir, então, os elementos de matriz de uma rotação qualquer. Então, a vantagem de se fazer isso é que a gente diminui, então, o trabalho, ao invés de eu pegar uma determinada direção no espaço e o ângulo de rotação, se eu escrevo essa rotação em termos dos 3 ângulos de Euler, nessa sequência de operações, Z, Y, Z, se fosse aquela outra sequência de eixos, outra escolha possível, né, para os ângulos de Euler, que foi a sequência daquela figura, apareceria aqui o Jx. Né? Também pode ser. Né? A única questão é que eu preciso definir primeiro qual vai ser a minha escolha de sequência de eixos para poder definir qual vai ser os ângulos para produzir uma determinada rotação, então, no espaço. Tá? Então, só para a gente fazer como exercício, vou deixar para vocês, para calcular, esse é um dos exercícios da lista, para calcular, por exemplo, esse Dzinho para um sistema de spin meio, ou seja, J igual a meio. Então, se a gente voltar aqui, se o J é igual a meio, quais são os valores possíveis para M? Os valores possíveis para M vai ser meio e menos meio, né? Então, se J é igual a meio, então eu vou ter uma matriz 2 por 2, né? Se eu tenho uma matriz 2 por 2, aí o que é que a gente faz? Expande isso aqui em série de potência, né? Aí pode usar aquele truque que a gente viu nas aulas anteriores, separar as potências ímpares das potências pares, vai dar senos e cossenos, né? As duas partes, né? E aí com isso escreve os elementos de matriz do operador JY, e aí vai somando e a gente obtém ao final, então, essa matriz, tá? O outro exercício agora é um sistema com J igual a 1, que é um caso importante, né, que tem bastante comum no estudo de, por exemplo, estados eletrônicos de átomos e moléculas, né? O momento J total igual a um J igual a 1, né? Momento angular caracterizado por J igual a 1. E aí, se a gente lembra quais são os elementos de matriz de JY nesse caso, que a gente pode escrever em função de J mais e menos,
E aí tem aqui os elementos de matriz de J mais menos, né? E aí lembrando, se o J é igual a 1, eu vou ter o M vai ser menos 1, 0 e mais 1, né? Então as minhas matrizes aqui vão ser matrizes 3 por 3, né? Então cada um desses elementos aqui, aí, lembrando que eu só vou precisar me preocupar com J's iguais, né? Inclusive esse delta de J aqui já resolveria esse problema, né? Mas eu preciso só dos elementos de matriz de JY aqui nesse caso. E aí o exercício para vocês é para mostrar, primeiro mostra que o elemento de matriz de JY é esse aqui, e depois que a matriz, o Dzinho, né? A matriz Dzinho, que é parte, então, do elemento de matriz do operador de rotação, para J igual a 1 é dado por essa expressão. E, de novo, a ideia é separar aquela exponencial, abrir em série de potências e separar os termos pares e y, pares e ímpares, né? E lá, aí vocês vão ver que vai aparecer cossenos e senos, vai juntando as matrizes e a gente obtém o final, então, o elemento de matriz do operador Dzinho. Tendo a matriz Dzinho, então eu tenho a matriz geral que envolve a rotação, uma rotação qualquer, né? Todos os elementos de matriz, então, estão pré-definidos. E lembra, a importância disso aqui é que a gente sabe, a partir dos elementos de matriz e dado o par M', a gente sabe qual é a probabilidade de ir rodando de um ângulo alfa, beta e gama em torno dos 3 eixos definidos, eu sair do estado M, por exemplo, e ir para o estado M'. Então isso é bastante útil e a gente usa isso, por exemplo, na descrição de átomos, da parte espectroscópica, né, dos estados eletrônicos de átomos multieletrônicos, enfim, né, tem uma aplicação importante, né? Deixa eu ver, isso. Então eu vou encerrar essa aula por aqui, porque agora a gente começaria na segunda parte, que vai ser então numa próxima aula. Até mais, pessoal.